Vamos então. Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma sessão do ciclo de 30 anos do Relatório Porter. Como sabem, iniciamos no mês de fevereiro um ciclo que terminará agora no mês de julho com uma conferência final do antigo Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa. E hoje temos o grato prazer de ter connosco duas pessoas que dispensam apresentações, mas eu, de qualquer forma, vou fazer uma breve nota sobre os mesmos. O professor Fernando Ferreira de Sousa é um conhecido e reputado economista, já foi muitas coisas, é atualmente presidente do Conselho Superior do Conselho Geral da Universidade do Porto, é também presidente do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, portanto, é uma pessoa que está ligada à academia e a muitos projetos empresariais, já foi secretário de Estado, presidente da TTR, portanto, teve de facto uma passagem bastante variada e bastante rica pelo poder público e também pelo poder privado. O Engenheiro Joaquim Menezes é também um conhecido gestor, está associado a um grupo dinâmico, que é o Grupo Ibero Moldes, e é uma das nossas referências num setor que é considerado, de facto, um setor âncora, não só na zona da Marinha Grande, mas também noutras zonas do país, e é também um profundo conhecedor daquilo que têm sido as transformações que a nossa indústria, em particular, tem tido nos últimos anos. Uma nota muito rápida sobre as próximas sessões. Na próxima quinta-feira vamos ter uma sessão sobre a cidade aberta, com dois jovens, a Lídia Pereira, que é deputada ao Parlamento Europeu, e o Stefano Moraes, que é um conhecido, também respeitado investidor e gestor. 2 a 8 teremos uma nova sessão sobre este ciclo, mais na área do financiamento, com o António Nogueira Leite, que é também um conhecido economista e também ligado à banca e à academia, e o José Furtado, que foi até há pouco tempo presidente das Águas de Portugal e é também um conhecido gestor. Voltando à sessão 2, ela vai, como habitualmente, dividir-se em dois momentos. O professor Fernando Freire de Sousa primeiro e depois o Engenheiro Joaquim Menezes a seguir irão fazer as suas intervenções e depois teremos, como sempre, aqui uma boa discussão com todos entre nós. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de ambos e passo de imediato a palavra ao professor Fernando Freire de Sousa. Muito obrigado. Sim, muito boa tarde a todos. Não estou a conseguir ver quem são os presentes, mas em todo caso queria cumprimentar todos os presentes. Alguns já vi, o Alberto Castro, o Carlos Tavares, o Jorge Dias, enfim, vários amigos e colegas. E queria começar por primeiro agradecer ao Jaime a oportunidade desta conversa e, em segundo lugar, agradecer ao Joaquim Menezes ser o meu contraparte na mesma. Relativamente àquilo que eu preparei para vos dizer, nós não articulamos, mas eu parti um bocadinho do princípio que me caberia a mim mais falar um pouco das questões ligadas ao relatório Porter, onde tive a oportunidade de ter alguma intervenção, e à forma como o leio hoje, 30 anos depois, isso numa primeira parte. E numa segunda parte, fazer algumas considerações um pouco telegráficas sobre aquilo que é o meu entendimento sobre aquilo que o Jaime referiu ou quis caracterizar como sendo uma discussão em torno da nova agenda económica. Assumi que faria mais sentido eu fazer um pouco a parte, diria assim, mais macro, e que deixaria a parte mais micro, mais empresarial, para o Joaquim Menezes. Se assim não for, também não haverá problema nenhum, entraremos ou faremos incursões mistas, mas no meu entendimento era esse o sentido. O, o slide que está seguinte, portanto, no fundo, iria falar um pouco sobre os 30 anos do relatório Porter e outro bocado sobre a nova agenda económica. De seguida, sobre os... Força? Sobre os 30 anos do relatório Porter, para dizer basicamente duas ou três coisas que me parecem as centrais. Primeiro, estamos a falar de algo que surge na sequência dos anos 80, princípio dos anos 90, de Portugal, de um Portugal que vinha de uma situação conhecida de dificuldades macroeconómicas relevantes, com a intervenção do Fundo Monetário, e depois num Portugal que tinha acabado de aderir à então Comunidade Económica Europeia. Era um período, portanto, de algum otimismo e de algum expansionismo da nossa economia,
e era um período de acesso ainda em aprendizagem aos fundos estruturais. Releva para aquilo que aqui estamos a falar, releva um pouco a primeira experiência do Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa, que foi gerido então pelo engenheiro Mira Amaral enquanto Ministro da Indústria, Indústria e Energia, como se chamava então. O que é que estava basicamente em discussão nos pequenos fóruns em que havia em que havia discussões sobre a questão da economia portuguesa ou se quiserem sobre a questão do posicionamento da economia portuguesa no contexto europeu e internacional. Relevavam alguns trabalhos feitos sobre a a insuficiência qualitativa da especialização internacional da nossa economia e começavam a relevar alguns discursos defensores de uma hipótese que eu considero voluntarista, que era a hipótese de que Portugal eh, iria saltar a segunda Revolução Industrial. Iria, portanto, apostar numa passagem da primeira Revolução Industrial, de que tinha sido parte, em parte, embora tardiamente, para uma terceira Revolução Industrial, que era a Revolução das novas tecnologias, etc. E, portanto, havia aqui a ideia de que nós iríamos conseguir saltar etapas no nosso processo de desenvolvimento. Nesse contexto, no início dos anos 90, há o surgimento da contratação de Michael Porter e da sua Monitor Company. Nesse contexto, o engenheiro Mira Amaral teve uma participação importante, porque foi, digamos, de alguma maneira o mentor disso, embora conseguindo angariar fundos privados significativos para fazer esse financiamento, e nomeou na altura para acompanhar esse trabalho uma comissão diretiva que era constituída pelas pessoas que são referidas, que estão aí referidas, das quais apenas uma já não está entre nós, mas nas quais existem algumas pessoas, ou duas já não estão entre nós, existem algumas pessoas particularmente relevantes no contexto nacional, como é o caso, por exemplo, do engenheiro Baião Horta ou do doutor João Salgueiro, para só citar dois nomes. Quadro seguinte. Do meu ponto de vista, os principais aportes desse período podem-se resumir, sinteticamente, em alguns tópicos que estão aí indiciados. A ideia de que santos da casa não fazem ou fazem milagres, dependendo da perspectiva com que olhamos para a coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto de que, de alguma maneira, a chegada de Michael Porter a Portugal e o trabalho que foi por ele coordenado e desenvolvido permitiu que nós assumíssemos, enquanto comunidade, a ideia de que contar com as próprias forças ou de que os fatores internos que nós, de alguma maneira, controlamos, pelo menos temos a obrigação de controlar, são muito relevantes para que a dinâmica de desenvolvimento aconteça e para que o upgrading da nossa economia possa verificar-se. Nesse quadro, de alguma maneira, pôs-se no verdadeiro lugar, digo eu, aquilo que era a ideia de que não há propriamente setores maus e setores bons, há sim empresas más e empresas boas. Evidentemente que há setores onde há mais empresas boas do que empresas más e vice-versa, mas a dinâmica da economia portuguesa significava que havia nos setores ditos tradicionais e, portanto, de alguma maneira menos bem considerados, à época, e que eram os tais setores que era preciso ultrapassar rapidamente para passarmos à terceira Revolução Industrial, queimando etapas, havia a ideia de que isso podia acontecer e aquilo que o racional do Michael Porter veio trazer foi a ideia de que, independentemente do papel importantíssimo das novas tecnologias, da ciência, tecnologia e da inovação, independentemente disso, era pensável que a nossa economia evoluísse a partir da base existente e, portanto, dos setores que então se chamavam tradicionais e que eram o têxtil, o vestuário, o calçado, a madeira, o papel e por aí fora. E, portanto, de acordo com uma metodologia muito participativa, muito colaborativa, que aliás é relativamente inédito, pelo menos nos anos
da minha vida ativa, em que agentes económicos e sociais de muita ordem, de quase toda a ordem, participaram e participaram de uma forma bastante envolvida. No quadro dessa metodologia, foi possível produzir um relatório cujo livro central se chama Construir as vantagens comparativas de competitivas de Portugal, e um relatório que deixa como principais legados esses de que é preciso partirmos da base existente, partirmos das nossas forças internas, é preciso fazer o upgrading dessas mesmas forças internas para que gradativamente o processo evolutivo da nossa economia e da nossa atividade produtiva possa acontecer, num quadro em que a centralidade transformadora da ciência e tecnologia se podiam dar por assumidas. E, portanto, quanto ao relatório Porter, seria isto que eu gostaria de deixar para partilhar. No fundo, a ideia de que o relatório Porter mudou um pouco o chip que se estava a tender a afirmar no contexto da economia portuguesa, ou no contexto do racional das discussões sobre a economia portuguesa, e essa mudança foi relevante para que nós pudéssemos cair um pouco no, no bom senso de que não era possível partirmos de uma economia com a base que tinha e rapidamente abdicarmos dos setores menos, simplisticamente falando, abdicarmos dos setores eh, menos ricos, menos capazes, mais tradicionais, em prol de setores de tecnologia avançada pura e dura. Ponto seguinte, seria a segunda parte, que é falar-vos um pouco do entendimento que me passou pela cabeça, deixar-vos telegraficamente sobre a nova agenda económica, nos termos do que o Jaime nos propôs. 3 pontos: como estamos, porque estamos, e uma equacionação dos termos desta nossa encruzilhada. Primeiro, um pouco como estamos. Podemos passar ao gráfico seguinte. No gráfico seguinte é conhecido, é apenas um gráfico que está mais do que divulgado, que mostra a relativa estabilidade em relativa, em pequena baixa daquilo que é o nosso produto per capita no contexto da Europa a 27, nomeadamente e sobretudo no período do século XXI, neste século XXI. Portugal aparece ali a vermelho, portanto, claramente numa posição, enfim, de estabilização em baixa, em ligeira baixa. Isto significa que a economia portuguesa eh, ou tem tido alguma dificuldade em crescer e em se afirmar no contexto competitivo europeu. E isso tem sido trabalhado por alguns autores, gráfico seguinte, ou página seguinte, em torno, nomeadamente este último relatório da coesão, saído há menos de um mês, saído há algumas semanas, em termos daquilo a que alguns autores chamam as armadilhas de desenvolvimento. O que é que são as armadilhas de desenvolvimento? É o facto de que os países, alguns países, evoluem em crescimento do seu PIB per capita e da sua riqueza no contexto, num contexto comparado até uma certa fase, e há um momento a partir do qual essa riqueza relativa estaciona, e isso gera, digamos, situações relativamente pouco simpáticas, digamos, para esses países que parecem estabilizados, com a slide seguinte, no contexto dessa chamada armadilha do rendimento médio. Eh, Se pode sintetizar em 3 grandes coisas, haveria mais a dizer, mas 3 grandes coisas. Portugal está a estagnar, vítima dessa armadilha de crescimento. Lisboa está aprisionada também numa armadilha do desenvolvimento, que é, digamos, uma relativa novidade para quem olhava para estas coisas há uns anos atrás e olhava para a riqueza relativa portuguesa, no sentido de dizer que havia Lisboa e havia o resto, que era a paisagem, a província, e por que razão é que as outras regiões mais dinâmicas da nossa economia, ou potencialmente mais dinâmicas da nossa economia, nomeadamente a região do Norte e a região do Centro, não convergem com a União Europeia em particular. Eh, o quadro seguinte mostra claramente
nessa linha a preto, mostra-vos que Lisboa, em princípio do século, estava a 120% da média nacional, da média europeia, relativamente às restantes regiões que se situavam, todas elas, entre 70% e 90%, e hoje, no início desta década, Lisboa já está abaixo dos 100% da média europeia, e isso significa, portanto, que há um problema com a dinâmica de crescimento de Lisboa, como mais adiante vos tentarei evidenciar. No gráfico seguinte, vem a mesma coisa vista do ponto de vista de um indicador que permite avaliar os riscos das várias regiões europeias caírem em armadilhas de desenvolvimento, e as regiões desenvolvidas também caem em armadilhas de desenvolvimento, e Lisboa aparece claramente como sendo uma região com esse risco de cair numa armadilha de desenvolvimento. Haveria muito mais a desenvolver em torno disto, mas julgo que chegará a ficarmos por aqui em termos de diagnóstico. Passando ao o gráfico seguinte, podemos passar à frente, e no seguinte, portanto, estamos na parte do porquê estamos assim. No porquê estamos assim, vou-vos fazer telegraficamente, e peço ao senhor que está a fazer a passagem dos slides, que o faça com esta rapidez, para eu não gastar mais do que o tempo que me é devido. Gráfico seguinte, 10 questões. Primeiro, Portugal é um país que está secularmente viciado numa lógica rentista. Isso vem desde o ciclo do ouro, do chamado ouro do Brasil. Uh, essa, Isso significa que a economia portuguesa viveu ao longo destes últimos séculos, e particularmente depois também no século XX e neste início do século XXI, de um conjunto de folgas ou de escapes que lhe têm permitido esconder a realidade da sua própria natureza. No gráfico, no quadro seguinte, por exemplo, aparecem-vos indiciadas as rendas que foram claras no século XX, o condicionamento industrial, o mercado nacional protegido, o papel das colónias numa primeira fase, a imigração, as remessas e a adesão à EFTA, portanto, o modelo exportador, numa segunda fase, a crescente afirmação dos grandes grupos económicos e os grandes projetos derivados do centralismo político da época, em terceiro, a abertura à CEE e o acesso aos fundos estruturais comunitários, e, por último, a adesão à moeda única, amortecida por situações de financiamento barato e de um papel crescentemente compensatório de atividades de serviços mais centradas no turismo e nas viagens, e na procura pública e especulativa, do que naquilo que poderia ser considerado mais sadio para o desenvolvimento da economia nacional. No três, três quadros, três slides à frente, seguir. Segundo ponto, a persistente secundarização dos setores transacionáveis na economia portuguesa. O, o, o quadro que está apresentado mostra-vos, desde os anos 60 até, neste caso, 2018, não tive tempo de fazer a atualização, mas mostra-vos um, digamos, um indicador possível, entre muitos, daquilo que tem sido a aposta, ou, digamos, a não aposta nos transacionáveis, ou a situação de facto de que os não transacionáveis são, ou têm vindo a ser crescentemente, assumidamente mais sinal de aposta na economia portuguesa do que o seu contrário. Em terceiro lugar, uma economia insuficientemente complexa. Se pegarmos no indicador de complexidade económica de Harvard, do Growth Lab, vocês veem, por exemplo, aí Portugal aparece a verde, Portugal comparado com países comparáveis, passa a expressão, desde a Coreia do Sul, que aparece lá mais em cima, até aos países da Europa de Leste, que neste caso são a Hungria, a República Checa e a Roménia. A Roménia é mais cá em baixo, mas claramente em posição de superioridade já relativa sobre a economia portuguesa.
enquanto que os outros já bastante mais acima, sendo, apesar de tudo, a Coreia uma realidade diferenciada. Sobre as questões da complexidade, seria toda uma outra conversa que podíamos ter. Em quarto lugar, um Portugal que tem uma base territorial de competitividade super limitada. O mapa que vos aparece aí apresenta-vos as exportações por concelho e é claramente aqueles que são os concelhos onde o peso das exportações é mais significativo, são claramente muito poucos e, portanto, a mancha é muito limitada. E se virem o quadro seguinte, só para não dar, não fazer perder muito mais tempo, basta constatarem que, dados de 2022, 80%, mais de 80% dos concelhos exportam menos de 0,5% do total das nossas exportações. Portanto, 81 mais 178 dos 308 concelhos, e apenas com mais de 2%, apenas 11 municípios aparecem como municípios exportadores. Dá a ideia, sobretudo, da pouca disseminação do território no território da atividade exportadora e, portanto, da medida em que, de alguma maneira, existe uma mancha muito significativa do território que está fora das possibilidades tem estado fora das possibilidades de crescimento e de exportação. Quinto ponto, as questões de escala. Uma maneira de o dizer de uma forma mais aberta, mais interdisciplinar, embora o pudéssemos situar estritamente no plano empresarial, e seguramente o Joaquim Menezes sobre isso nos dirá alguma coisa, à escala das nossas empresas, mas dizia-nos aqui o Álvaro Domingos que se há algo em comum em toda a diversidade do território nacional, que está em declínio social e económico, é o elevado nível a que chegaram o recuo demográfico, o envelhecimento, a fragilidade económica, o déficit empresarial, a dependência excessiva face ao investimento e ao emprego públicos. Em resumo, um resultado pouco favorável, já não consigo ler porque em que quase sempre a pequena escala se combina com a pouca diversidade institucional ou mesmo com a anomia da sociedade civil. Neste contexto, duas referências a seguir de dois senadores da nossa realidade, da nossa sociedade. Por um lado, João Cravinho, quando falava de Portugal dos pequeninos, isto é, da distribuição dos fundos comunitários e da forma como ele não é feito de acordo a permitir valorizar a escala e a dimensão das empresas mais relevantes. E o professor Valente Oliveira dizendo-nos que é preciso aumentar a escala dos beneficiários e o grau de inovação dos projetos apoiados pelos incentivos europeus. Em sexto lugar, a questão dos fundos europeus. Portugal tem vindo a viciar-se em fundos europeus e essa viciação permite dizer coisas como aquela que o homem do Bartuno, Luís Afonso, todos os dias nos faz um bonequinho, aliás faz um no Público e faz outro no Jornal de Negócios, em que ele basicamente pode talvez virar para o seguinte, por exemplo, para dar uma ideia, Portugal vai continuar a receber os fundos comunitários até ao ano X, diz o cliente que está a ler o jornal, e o homem do bar pergunta, e depois fica sem fundos? Bem, se não se desenvolver, continuará a recebê-los. Então podemos estar tranquilos, não é? Diz o homem do bar. Portanto, de alguma maneira, esta forma como nós estamos a assumir a lógica dos fundos comunitários como uma lógica, digamos, natural e perene. Slide seguinte, pese embora, o que diz o slide seguinte, pese embora de que o Portugal pobre, sem fundos europeus, podia, existiria, podia existir, o que seria, mas não seria a mesma coisa. Portanto, o que eu disse atrás significa tão só que é preciso repensar a lógica de acesso aos fundos europeus mais do que dispensá-los ou considerar que o seu risco de viciação nos deve levar a situações de os procurarmos dispensar. Em sétimo lugar, uma inconsistência institucional que eu gosto de normalmente traduzir por este bonequinho, que é o boneco dos carrinhos de choque, que cada um de nós, na nossa atividade, está a fazer o seu melhor, mas
digamos, fecha na sua própria caixa, rapidamente encontra um carro que vem em sentido contrário, choca contra ele, vira ao contrário e, portanto, todo Portugal funciona dentro deste bloqueamento do nosso processo de desenvolvimento. Em oitavo lugar, uma evolução demográfica que é perversa. Basta ver o despovoamento da nossa realidade nacional. O boneco que aparece aqui é claro sobre o despovoamento, particularmente do interior, e basta ver também quanto é preciso, eh, slide seguinte, quanto é preciso olhar para isso de um ponto de vista sério, e essa seriedade significa que é preciso aproveitar as zonas em que há maior dinamismo, e alguma evidência mostra que as zonas de maior dinamismo são aquelas em que encontramos residentes de origem estrangeira ou em que há uma presença acima da média de alojamentos arrendados. Em qualquer caso, um país que vive com um despovoamento enorme no seu interior e com uma enorme tensão sobre as grandes áreas metropolitanas, e em particular a de Lisboa, é um país que não tem muito futuro. Em nono lugar, a questão do centralismo. Portugal é um anacronismo centralista entre os principais países desenvolvidos. Eh, Quadro seguinte, um quadro tirado do penúltimo relatório da coesão, que mostra o grau de governação regional existente nos países europeus, e que mostra que Portugal, tirando o Chipre, que para este efeito não conta porque é um país de muitíssima pequena dimensão, é o país com o peso, digamos assim, da governação regional menos significativo. O que é tudo o contrário daquilo que são as tendências modernas da governação multilevel, multinível, ou das políticas centradas nos locais e na aproximação aos locais onde elas vão efetivamente ter o seu papel. Por último, um- uma ausência de forças de arrastamento, porque Lisboa, enquanto região capital, desempenhou durante algum tempo um papel de força de arrastamento, de capital exemplo. Hoje isso não acontece. Lisboa vai acumulando tensões e a forma de responder a isso foi uma bazuca que basicamente foi desenhada para dar prioridade à margem sul, apoiando políticas urbanas com forte dimensão social em torno de Lisboa e, portanto, com uma dimensão pública, digamos, superior àquilo que seria razoável aceitar. Termino, e penso que estou em cima da hora, equacionando então os termos da encruzilhada em que estamos situados. Passo ao lado seguinte, passo ao lado dos problemas políticos imediatos. Houve um período em que estávamos aparentemente estabilizados em torno das posições do nosso Presidente da República e de um Primeiro-Ministro otimista. O Primeiro-Ministro passou o testemunho e a passagem do testemunho significou a entrada numa situação em que, entre a instabilidade parlamentar e a afirmação da extrema-direita, a estabilidade política diminuiu. Eu passo ao lado disso e, portanto, coloco a grande opção, assumindo que temos que discutir como se, na medida em que isso seja possível, como se fosse pensável olharmos para a situação da economia portuguesa e da sociedade portuguesa fora desse contexto estritamente político que não nos cabe aqui discutir hoje. Do meu ponto de vista, a grande opção estava, e acho que de algum modo continua a estar, em torno de ou orientarmos a nossa política para uma lógica, sobretudo, infraestrutural, assente na grande despesa e obra pública. O aeroporto continua a ser uma das dinâmicas associáveis a isso, mas é uma discussão que poderemos ter se lá chegarmos ainda neste debate ou noutro. E na sua inevitável concentração nos grandes centros e eixos urbanos,
junto, aliás, com uma componente associada aos emergentes desafios urbanos, muito ligados à pressão demográfica sobre as áreas metropolitanas e, em particular, sobre Lisboa, e daí a tal lógica da prioridade à margem sul, ou, em alternativa, apostarmos numa dimensão empresarial, numa reindustrialização, numa política industrial estratégica, assentarmos numa estratégia fina de crescimento e de reestruturação empresarial, em torno de novos instrumentos de capitalização e de um esforço acrescido de participação na recomposição das cadeias internacionais de valor. Para isso, não devemos deixar, nesse contexto, não devemos deixar de ter um foco totalmente sem tréguas nas qualificações e no reforço dos sistemas regionais de inovação. Não devemos deixar de ter em conta a necessidade de complementar isso com uma nova geração de estratégias de valorização económica de recursos endógenos, e refiro-me em particular às novas possíveis centralidades atribuíveis ao turismo e à agricultura, e por último, num robustecimento das políticas sociais, incluindo a componente dos tais desafios urbanos, em paralelo com uma espécie de fontismo mais inteligente, porque devidamente programado e territorialmente equilibrado em matérias como o equipamentos de saúde, sociais, escolares, ambientais, culturais e outros. Em suma, Portugal, slide seguinte para terminarmos, Portugal é difícil desde 1143, mas por que não deixarmos de olhar para a esquerda e para a direita e tentarmos olhar para cima a ver o que se passa? E nesse contexto, o que me parece de salientar em especial e na nossa sociedade, isso é, do meu ponto de vista, cada vez mais aflitivo, é, o slide seguinte, que é o último, é olharmos para esta realidade com que estamos confrontados, não no sentido de que o Estado tem que nos oferecer uma saída, mas no sentido de que a saída está naquele velho clichê do Kennedy, mas de alguma maneira na velha ideia de que isto só lá vai com cada um a fazer a sua parte. E, portanto, é o papel das empresas, é o papel do Estado, o papel das autarquias, o papel das instituições financeiras, das instituições de ensino superior e de conhecimento e de outras instituições sociais de vária ordem, e é num contexto, enfim, mal comparado, mas num contexto similar àquilo que foi o relatório Porter e a forma como a metodologia participativa evoluiu e produziu resultados, é nesse contexto que nós podemos encontrar novas saídas e saídas adequadas para aquilo que são os nossos grandes desafios económicos e, portanto, para que uma nova agenda económica possa emergir com mais sentido e com mais capacidade de nos permitir enriquecer de uma forma diversa daquilo que tem acontecido nos últimos anos e que tem sido, portanto, uma relativa estabilização dos nossos níveis de riqueza no contexto europeu. Muito obrigado pela vossa atenção. Excelente, Fernando. Excelente apresentação, como sempre, e que acho que vai motivar depois aqui uma discussão com os nossos participantes. Passo agora então ao Joaquim Menezes, que não vai ter PowerPoint, mas vai ter muito para partilhar connosco da sua já longa e reconhecida carreira empresarial. Joaquim. Pois, a apresentação é fantástica, deu-me muitas dicas. A minha apresentação, as notas que eu tinha preparado para colocar aqui, para falar aqui, tinha muito a ver com a minha vida profissional e aquilo que é o meu foco, que é a indústria de moldes e componentes para a indústria automóvel. O Michael Porter foi, diria eu, fundamental no pós-anos 80, em que a indústria se desenvolveu bastante e teve uma pulverização enorme que criou muitos problemas às empresas de onde eram oriundos os ótimos profissionais que se transformaram em empresários e portanto, a própria indústria de moldes foi considerada pelo Michael Porter como uma coisa que, digamos que ele nunca tinha visto, que era de um país em que a escassez de gente qualificada era grande e ao mesmo tempo baseada na exportação.
Portanto, nós, ao contrário de outros setores, somos uma indústria que depende da exportação. Nós exportamos mais de 85% da nossa própria produção. Consideramos que, no fundo, a indústria de molde, e foi nessa base que sempre nos desenvolvemos, a nossa base é uma base de uma indústria, digamos que é infraestruturante para a economia e fundamental na captação do investimento estrangeiro. Se houve algo que nós sempre nos batemos é na vantagem de uma diplomacia económica que trabalha diretamente connosco. Sempre tivemos uma relação muito grande e diria até privilegiada em determinados momentos com a AICEP, o ICEP, verdadeiramente, na altura. Fizemos trabalho que são referência em relação a outros setores e o ICEP, considero eu, foi fundamental naquilo que eu chamo também a mão invisível do Estado. Ou seja, trabalhamos, digamos, com o ICEP numa lógica estratégica do que, sob o ponto de vista dos mercados, nós deveríamos fazer e, portanto, houve muita coisa inovadora que foi feita em relação aos mercados em conjunto com o ICEP. E, portanto, digamos, nós, no fundo, aproveitámos da visita do Michael Porter nos anos 90, no início dos anos 90, ainda quando da preparação do relatório da construção das vantagens competitivas de Portugal, aproveitámos, digamos, do espanto, da surpresa que lhe causámos, muito levado pelo engenheiro Mira Amaral, que, digamos, também lhe indicou, identificou, portanto, a nossa indústria de moldes como dois polos. Nós temos a vantagem de estarmos em dois polos, um na Marinha Grande e outro na Oliveira das Mães, onde a indústria se desenvolve. E, portanto, muito concentrada, em que era fácil falar com os protagonistas e portanto, isso foi, de alguma maneira, uma surpresa que demos ao Michael Porter e que lhe permitiu, de alguma maneira, desenvolver muito daquilo que foram a formação dos clusters. Portanto, o cluster da indústria de moldes, que depois, na altura, já se desenvolveu noutra lógica, ou seja, não é um cluster dos moldes, mas é um cluster de moldes e tudo o que está agregado à área da injeção de plásticos e produtos, no fundo, plásticos. E, portanto, hoje em dia, a Poolnet, que é o cluster da indústria, que começou com a iniciativa dos empresários de moldes, ela agrega também, digamos, muitas das empresas aqui na região, quer aqui, quer depois em Oliveira das Mães, que, digamos, que fazem outros produtos normalmente ligados aos polímeros, ao plástico, que é chamado normalmente, e que, no fundo, convergia na ideia que o próprio Porter trouxe, digamos, de uma forma metodológica. Portanto, digamos, o desenvolvimento e a adoção das tecnologias foi sempre muito forte na indústria de moldes, as chamadas novas tecnologias, que hoje em dia são velhas. Portanto, a adoção dessas tecnologias pelos empresários de moldes e pelas empresas de moldes foi, diria eu, exemplar, e ao ponto de assumirem muitos riscos na medida em que, digamos, não existiam a quantidade de pessoas qualificadas que essas tecnologias impunham. E, portanto, até isso, os empresários juntaram-se. Houve claramente um alinhamento
dos empresários à volta da Associação da Indústria, que é a Cefamol, para, enfim, facilitar de alguma maneira o desenvolvimento das próprias empresas. Daí a criação de centros de formação, o Sem Fim é um exemplo disso, na Bainha Grande e depois em Oliveira das Meias. O próprio Centinf aparece, o Centro Tecnológico, numa lógica de reforçar, digamos, a formação dos jovens engenheiros e dos jovens técnicos que, entretanto, se tornavam, como eu chamo muitas vezes, os engenheiros informais, porque eles não passaram pelas universidades, mas acabam, pela sua experiência e a necessidade que nós tínhamos em fazer um upgrade constante em relação a esses profissionais, normalmente os mais jovens, os transformou, de alguma maneira, quase em engenheiros. Não eram engenheiros formados nas universidades, mas eram engenheiros formados nas próprias empresas e que ainda hoje têm um papel extremamente importante na condução das empresas. A indústria de moldes, como se deve saber, foi a primeira indústria em Portugal a adotar os sistemas CAD/CAM, que veio trazer uma nova dinâmica na lógica do digital para as empresas. Foi um caminho em que nós fomos realmente pioneiros. Em 1983, quando aparece o CAD/CAM e quando comprámos o CAD/CAM, verdadeiramente enfrentámos um desafio fortíssimo, inclusivamente ao nível da comunicação com os nossos clientes. Portanto, a comunicação com os nossos clientes ainda hoje é fundamental, seja na nossa indústria ou noutra. Essa comunicação passou-se a fazer de uma forma virtual, de alguma maneira, não é? Portanto, nós estávamos mais avançados para receber a informação digital das nossas encomendas do que propriamente os nossos clientes. Os nossos clientes quase que foram arrastados por nós. Aquilo que hoje em dia é banal, não é? Não passa para a cabeça de ninguém que haja uma empresa de moldes que não esteja perfeitamente equipada em todas as suas vertentes com tecnologias digitais. Portanto, nós, de alguma maneira, arrastamos também com isso as empresas todas. O fenómeno da competição é claramente um facto aqui na região da Marinha Grande ou mesmo em Oliveira das Meias. Portanto, todos nós tentámos, de alguma maneira, copiar um ao outro e ser melhor do que um e melhor do que o outro. E esse aspecto foi um aspecto, novamente, que o próprio Michael Porter achou fantástico, porque, de alguma maneira, representava um pouco a visão que ele tinha relativamente à competição entre, digamos, empresas do mesmo setor. Isso trouxe outro arrastamento, que foi o próprio, permita-me dizer, acordar de alguns clientes que até aí não acreditavam que em Portugal se pudessem fazer moldes de, digamos, com complexidade e sofisticação que cada vez mais eram exigidos por indústrias sofisticadíssimas que eles representavam. E, portanto, isso era, no fundo, a condução para a excelência e portanto, era a condução, levou-nos, no fundo, à indústria automóvel, que hoje em dia representa cerca de 70%, 75% da produção dos moldes em Portugal, que é super exigente, que é comandada por. Eu estou a ouvir aqui um feedback, não sei se é daí, de onde é que é. Já está resolvido, foi aqui um pequeno percalço. Tá bom. Portanto, estava eu a dizer, nós, no fundo, orientámos
digamos, as nossas empresas para mercados exigentes, muito exigentes, força de, enfim, investimentos fortes que foram feitos na altura. Já nessa altura se discutia o capital intensivo ou o capital, no fundo, do saber. E, portanto, tivemos que convergir um com o outro. E nesse movimento, digamos nós, pela boa prestação que demos, começando nessa altura, já passámos muitas fases. A indústria nasce em 1945, como alguns devem conhecer, e através de uma única empresa exportou o primeiro molde em 1957 para um brinquedo, uma boneca, e passou pela fase forte das utilidades domésticas, passando para os brinquedos, para os eletrodomésticos, cada vez mais sofisticado e mais exigente, até que nos anos 90, objetivamente, até foi uma coincidência com a vinda da Auto Europa, que permitiu dar, no fundo, um protagonismo que há muito era desejado pelas empresas de moldes, que, no fundo, faziam, portanto, moldes, ferramentas muito sofisticadas para o exterior, e, portanto, nós atingimos, e estamos a atingir, ainda hoje, a indústria depende fortemente da exportação. E, enfim, a minha empresa, por exemplo, 85% daquilo que produz, é para a indústria automóvel. Hoje agravada, entre aspas, pelo facto de nós fazermos, no fundo, aquilo que o próprio Michael Porter nos aconselhava a fazer, que era o produto final. E, portanto, conjuntamente com a área de componentes automóvel que nós temos, portanto, hoje em dia nós atingimos níveis de mais de 90%, se considerarmos aquilo que exportamos diretamente e aquilo que indiretamente também exportamos, porque muito daquilo que produzimos, sejam moldes, sejam componentes e outros produtos que já fazemos também em plástico, muito sofisticados. Portanto, o que nós fazemos o produto e exportamos-lo, não é? E, portanto, cerca de 85%, mais de 90%, perdão, é exportado, direta e indiretamente, porque muitos dos nossos clientes, alguns dos nossos clientes em Portugal, no fundo são multinacionais que estão sediadas em Portugal, que fazem a parte final, digamos assim, dos produtos que eles exportam, mas, de alguma maneira, é uma exportação que ela só existe porque nós também existimos. Portanto, eu poderia estar aqui, o Jaime disse-me que eram à volta de 15 minutos, tentei, dentro desses 15 minutos, fazer assim só uma aproximação. Aquilo que eu gostaria aqui de colocar é, no fundo, digamos, nós temos uma reputação que é mundial, toda a gente sabe que em Portugal se fazem moldes de qualidade, e, portanto, inclusivamente os próprios chineses, digamos que nós sempre nos interessámos muito, desde 1998, que temos uma grande preocupação com os chineses, visitamos, etc. A própria relação que temos com eles no âmbito da Confederação Mundial de Molde, da ISTMA, permitiu-nos e tem-nos permitido criar relações de network muito importantes com os chineses, e eu diria, na China existe tudo. E, portanto, existem empresas muitíssimo boas que, de alguma maneira, usam, e isto não é publicidade barata da minha parte, pode ser comprovado, eles usam a referência portuguesa, os moldes portugueses, para, de alguma maneira, se tornarem diferentes. E eu todos os dias recebo comunicações dos chineses
que muitos deles, eventualmente os de menor qualidade, estão numa situação parecida com a maioria da indústria europeia de moldes, que é à procura de encomendas, não é? E, portanto, os próprios alemães, eu considero que os alemães são uma referência para nós, são um farol, temos de estar sempre muito atentos, porque verdadeiramente nós não concorremos uns com os outros em Portugal, nós concorremos com os melhores do mundo, porque as melhores empresas do mundo são elas que são os nossos clientes. Certo. E eu às vezes faço um desafio aos meus clientes de lhes perguntar ou aos meus visitantes, se quiser assim, de qual é o carro que eles têm, e de certeza que encontramos produtos, alguns dos quais são nossos e outros gostaríamos que fossem nossos, não é? Portanto, essa referência em que Portugal se transformou é, para mim, o maior resultado daquilo que poderíamos ir agora a analisar. Não vamos analisar com certeza hoje, nem provavelmente é um trabalho que deveria ser feito pela minha própria indústria e pela minha própria associação, que é o impacto que a metodologia Porter teve no desenvolvimento da indústria de moldes em Portugal. E, portanto, eu penso que percorre tudo isso que a metodologia quer trazer para as empresas, no fundo, permite uma análise competitiva e estratégica, que é isso que nós devemos fazer todos os dias. O mundo está a girar, nós não conseguimos parar o mundo, e, portanto, eu lembro-me quando comecei há muito ano, nos anos 60, a máquina mais sofisticada era uma fresadora. Provavelmente para a maioria das pessoas não sabem o que é. Hoje em dia, nós, eu diria que estamos ao nível daquilo que se faz na Alemanha relativamente às novas tecnologias aditivas, não é? E, portanto, qualquer material, nós hoje conseguimos fazer moldes por tecnologias aditivas também. Para a maioria das pessoas, o 3D printing, não é? Um 3D printing metálico, de ligas metálicas, que, portanto, é o material base da produção dos moldes que nós fazemos, não é? E, portanto, com uma sofisticação que é evidente que o salto que gostaríamos de dar, se é que ainda podemos dar, com a indústria de dispositivos médicos, que está nas mãos de grandes empresas, empresas fortíssimas, com os seus, como se costuma dizer, os seus lobbies muito particulares e com os seus fornecedores muito particulares, que são uma espécie de satélites à volta deles, e nós dificilmente conseguimos penetrar. Ultimamente eu digo que o Covid, nesse aspecto, foi útil para nós, porque, de alguma maneira, nós, que andávamos há 15 anos de volta da indústria de dispositivos médicos, entramos e conseguimos, hoje em dia, dizer que fazemos muitos moldes para a indústria de dispositivos médicos, do mais sofisticado que existe, em que a própria tecnologia aditiva, os tais 3D printing em metal, são fundamentais para os ritmos de produção que eles têm. Portanto, nós aí concorremos claramente com suíços e com alemães, mas não temos alternativa. Se queremos depender da exportação, como é o nosso caso, digamos, não temos alternativa. Os nossos concorrentes, nós temos que considerar que são os alemães, os suíços, os chineses, os japoneses, e, portanto, é nessa liga que nós queremos estar. Nós, na indústria, sempre fomos um pouco navegadores, cumprindo a tradição dos portugueses, e, portanto, eu diria, no caso da nossa empresa, que detém a fundadora da indústria, que é o Aníbal H. Abrantes, nós temos moldes em mais de 120 países.
Portanto, nós vamos onde as encomendas existirem, não temos problemas em ter que ir desde a Califórnia à Coreia do Sul. Infelizmente, no Japão é muito difícil, porque, enfim, toda a gente conhece a lógica do cacho e, portanto, aí é muito difícil. Mas trabalhamos com eles, ou já trabalhamos com eles no Brasil. Há empresas japonesas que trabalham connosco precisamente nessa área. Bem, Portanto, eu diria que o nosso radar tem que estar ligado em constante monitorização de certo. novas necessidades, novos entrantes, novos mercados, os mercados aqui não são países, são produtos novos, e nós temos de estar em cima disso e tentar entender para onde é que nos vamos virar. E viramos todos os dias, porque a nossa gente anda sempre aí a voar, não é? Para este lado ou aquele, e portanto isso não nos afeta. Aquilo que é importante é, digamos, aprendermos com aquilo que está a acontecer com os chineses, porque temos aí a Índia e a Turquia à porta, e que já nos está a causar, enfim, alguma Muito bem. preocupação. Sim, senhor. Muito obrigado, Joaquim Menezes, pela experiência que nos relatou de um setor que de facto é considerado referência. Portanto, as pessoas, se quiserem, como é habitual, colocar alguma questão, comentário, levantam a mão, mas eu vou tentar sugerir que algumas pessoas que eu faço. Nós temos aqui várias pessoas ligadas à Economia do Porto e reputados economistas, temos também pessoas de outros setores. Vou tentar criar aqui uma dinâmica mais ou menos diversificada. Começava talvez pelo pessoal Beto Castro, que está aqui connosco e que nos deu o prazer de estar aqui connosco. Não sei se quer fazer algum comentário, alguma questão a algum dos oradores. Professor. Boa tarde. Obviamente dois oradores, dois amigos. Em particular, já trocámos aqui umas mensagens, eu e o Joaquim Menezes, que já não nos víamos há uns tempos, e agora vemos-nos aqui na televisão. Eu tinha algumas questões, que ao fim e ao cabo é mais para os ouvir a eles, que nós estamos aqui, não propriamente para nos ouvirmos a nós. Exato. Mas gostava, apesar de tudo, dizer uma coisa, que é nós estamos aqui numa espécie de beco sem saída, não é? Porque nós precisamos de uma estratégia, não é? Passamos a vida a falar dela, mas na verdade só a proclamamos porque depois toda a discussão, toda a situação atual, a discussão é sobre não taxas e taxinhas, mas casos e casinhos e casinhas. Portanto, e isso deixa-me muito triste, se quisermos, e desapontado e com pouca esperança sobre o futuro, porque acho que isto não está na direção certa. Portanto, aquilo que sempre que se pensa numa estratégia de longo prazo, portanto, é preciso uma liderança, é preciso um consenso, e depois destrói-se, dá-se tiros uns atrás dos outros. E, portanto, acho que há aqui digamos, algum wishful thinking palavroso, mas depois nada de concretizado. E eu quero o Joaquim Menezes, quero o Zé Freire, portanto, puseram as coisas relativamente bem. O Joaquim, sobretudo, mostrando que é possível, a partir de uma empresa, das empresas, portanto, construir uma estratégia. E o Zé Freire, portanto, a mostrar que há ali, que muitos dos resultados não foram conseguidos e que foram, digamos, prometidos, não foram conseguidos. E eu salientava dois aspectos, que é, nós não conseguimos evoluir na complexidade, a nossa economia é uma economia que continua a ser muito simples em termos de produtos e serviços, e tem as ilhas da exceção, portanto, uma das quais será os moldes, e podíamos listar outros. E, por outro lado, continuamos depois, quando temos estratégias, a serem estratégias muito centralizadas, quer em termos de prática, quer em termos de discurso. Não é? E só para dar um exemplo, e depois calme, na semana passada eu estava a falar exatamente com uma pessoa que tem até alguma responsabilidade,
que no caso, por exemplo, do setor do vinho, me dizia esta maneira de terem estratégias únicas depois não funcionam. Porque, por exemplo, aqui no Norte, o que é que acontecia? O setor do Douro, no vinho do Porto, o vinho dos vinhos do Douro, não tanto o vinho do Porto, mas também, estão com um problema terrível de escoamento de produção, enquanto o vinho verde está muito pujante. Se estabelece a mesma política para os dois, não vai dar nada. Mas quem é que depois define a política? Define Lisboa. E como estão ambos de longe, neste caso, se calhar nem a Bicétris consegue. Portanto, eu acho que há aqui várias questões, portanto, que têm a ver com a descentralização e que têm a ver com uma estratégia e a capacidade de levar à frente. Se calhar vamos, na altura, o Porter, dentro do âmbito da nossa proverbial parolice, teve uma vantagem muito grande, que foi aquilo que o Zé Freire começou por dizer, que é os Santos da Casa não faziam milagres, o Porter veio, em alguns casos, dizer coisas que andavam aí alguns a dizer há não sei quanto tempo, mas pronto, como era dito em inglês e de alguém por fora, tanta coisa funcionou. Se calhar precisamos de facto de trazer um outro santo qualquer para Exato. nos, desculpem, Muito bem. ter sido um bocado pessimista e corrosivo, mas é assim. Pronto, eu tenho aqui também o Dr. Carlos Costa e o Carlos Tavares, depois vou passar a palavra, sei que eles gostam sempre de comentar, mas agora é capaz de dar a palavra ao Jorge Gomes, que é do ISEG, e para isto também não sei se ao Faculdade de Economia do Porto, portanto, criámos aqui alguma dinâmica. Jorge, sei que querias fazer uma questão, não é? Sim, Faz sim, favor. tem a ver com. Estas duas apresentações são super curiosas. São muito interessantes porque, na primeira, vemos que os dados macroeconómicos do país não são animadores, e depois, na segunda, vemos exemplos pontuais de empresas eh, e os casos são muito encorajadores. E a mesma sensação tive eu há pouco tempo quando fui convidado para encerrar a segunda edição da Artificial Intelligence Business School para a administração pública, que é um curso, passo a propaganda, é um curso que foi desenhado em conjunto entre o ISEG, a Porto Business School, também estão lá, o técnico, o ISCTE, a Nova, e na plateia estava um conjunto de 40 pessoas da administração pública, quadros superiores e quadros intermédios da administração pública, e a sensação que tive foi muito curiosa, porque estamos a falar da administração pública portuguesa, que também parece que é o mal, ou é a razão de todos os males, por vezes, mas na plateia é um conjunto de pessoas super interessantes, super interessadas, super motivadas, pessoas muito, mesmo inteligentes e que querem mudar o estado de coisas. E eu Muito bem. fico na dúvida, e depois de ouvir os dois apresentadores, fico na dúvida, e deixo a minha questão aqui, eu fico sem perceber se nós somos um país fraco cheio de gente forte, ou um país forte cheio de gente fraca, ou uma das combinações possíveis. Portanto, deixo a questão para os dois oradores, naturalmente é uma provocação, e Muito bem. muito obrigado ao Jaime, muito Sim, obrigado senhor, aos como dois tu oradores. gostas. Obrigado. O Miguel Henriques também, pelos vistos, quer também colocar uma questão, como tu gostas. Miguel, por favor. O ilustre economista também. Agora ligado às energias, não é, Miguel? Miguel, tem que ter o som também, por favor. Estão-me a ouvir? Conseguem Já ouvir? percebes? Perfeitamente. Conseguem ouvir? É que eu estou em dois aparelhos porque estou com pouca. Mas fala com Conseguem calma, ouvir? que é mais fácil. Conseguimos. Se falar com calma, ouvimos. Certo. Tinha basicamente duas questões para colocar, tinha mais, mas queria colocar aos dois oradores. O Zé, como já disseram, o Joaquim Menezes apresentou o caso que, enfim, felizmente muitos de nós conhecem relativamente bem, ele melhor que ninguém, de uma indústria muito bem sucedida em Portugal, que é os moldes. O Zé Freire fez, como ele próprio disse, uma intervenção mais macro e apresentou informação muito interessante, particularmente no ponto onde estamos. E sobre essa eu tinha várias questões, mas vamos limitar a uma de gestão de um dos gráficos. Ele apresentou o índice que o Alberto Castro acabou de referir também, o índice da complexidade económica de Portugal. E a minha pergunta é, nós estamos de facto, acho que é a 35ª posição, portanto temos um índice de complexidade bastante baixo, o que tem a ver com a diversidade
da nossa economia das exportações e com a sua sofisticação. E a minha pergunta é se, de alguma forma, o relatório Porter não é responsável por isso também. Ou seja, se não seria de esperar que, com aquilo que se fez no pós-relatório Porter, nós tivéssemos uma economia efetivamente mais complexa, com um índice de complexidade superior. Ou visto de outra maneira, se o que retirámos do relatório, ou o próprio relatório, não foi um bocadinho um constrangimento para nós densificarmos e tornarmos mais complexa e mais sofisticada a nossa economia. A segunda questão, de alguma maneira, também se prende com esta, que é, eu vejo sempre ausente destes debates a questão dos jovens. A questão dos jovens. E, sinceramente, eu acho que há uma associação entre a competitividade e o tal índice de complexidade das economias e o protagonismo que os jovens têm nas economias respectivas. E a minha pergunta é se nós não deveríamos ter o maior protagonismo dos jovens em Portugal e, se sim, de que forma é que conseguimos promover isso também. Era isto. Muito bem. Nós, além dos jovens, também gostamos de ter mulheres e, portanto, temos aqui algumas senhoras com responsabilidade também nestas áreas. A Madalena, que está aqui connosco, tem uma experiência muito grande há já muito tempo na área do setor têxtil, a partir da Universidade da Beira Interior. Madalena, uma breve questão. Agradeço. Ok, não estava preparada, mas sim, há aqui uma questão que é, eu por acaso assisti também à apresentação do relatório do Porter, e o setor têxtil era realmente um deles que apontava para a sua aposta na criação de valor de produto de valor acrescentado, podia ser através da criação de marcas. Eu penso que enverdámos pela criação de serviços de valor acrescentado, que também é uma forma de podermos ser mais competitivos em algumas áreas, mas muitas vezes confunde-se aqui duas áreas do setor têxtil, que é o vestuário e o têxtil, que um é de capital intensivo e outro é de mão de obra intensiva, e portanto são duas coisas que oscilam e têm crises, consoante a economia está no mercado, e também temos agora aqui o problema da Turquia, que é um problema que aflige o setor. E portanto eu penso que se isso acontece também com os moldes, eu acho que estas duas indústrias se podiam juntar e traçar uma estratégia para que realmente o esforço que foi feito ao longo destes 40 anos, ou destes últimos 30 anos, no desenvolvimento de grandes empresas e de exportações no valor, eu penso que os moldes é muito mais do que o têxtil. No têxtil é 6,1 mil milhões, mas que podiam-se criar aqui sinergias nestes dois setores, porque também há a indústria automóvel ligada no setor têxtil, por isso acho que fica aqui o desafio. Sim, senhor. Vamos passar a um primeiro grupo de respostas, Fernando e Joaquim, e depois passamos a uma segunda ronda, está bem? Se acharem bem. Fernando e depois o Joaquim. Obrigado pelas perguntas. Enfim, algumas foram perguntas, outras foram comentários pertinentes. Não queria pronunciar-me muito sobre algumas coisas das quais estarei menos preparado, mas basicamente gostava de dizer três coisas. A primeira, relativamente à questão do Alberto Castro, para referir quanto estou de acordo com ele, no sentido de dizer que uma economia como a portuguesa, com a diferenciação que tem daquilo que é a atividade industrial no norte e centro, mas sobretudo no norte, na faixa que vem desde Viana do Castelo, Braga, um pouco a região do Tamega e Sousa, o Porto e depois o Cávado, com Braga e depois Aveiro. Entre esse noroeste, digamos, do país e a parte sul, que tem toda uma outra estrutura, a parte sobretudo de Lisboa e do norte alentejano, pelo menos careceria de
ser olhada e ser encarada do ponto de vista das políticas públicas de formas diversificadas, de formas diferentes. Porque aquilo que são as necessidades de um lado e do outro são totalmente diversas. Aquilo que é importante para sustentar a atividade industrial na área metropolitana de Lisboa no Alentejo Litoral, que são atividades muito mais, simplisticamente dizendo, capital intensivas, é completamente diferente daquilo que é necessário para sustentar a atividade económica na região do Noroeste, e mesmo dentro desta haveria várias coisas a considerar. E, portanto, o facto de não haver uma lógica quer do ponto de vista da subsidiação, quer do ponto de vista das políticas públicas em geral, quer do ponto de vista da forma como se olha para as várias regiões, transforma o receituário num receituário que muitas vezes é totalmente inconsistente com aquilo que se pretende atacar. Portanto, não posso estar mais de acordo. Acho que as estratégias únicas num país que, apesar de tudo, não é tão pequeno assim, nós temos um bocadinho a mania de dizer, do ponto de vista da macroeconomia, nós somos uma pequena economia aberta, mas do ponto de vista daquilo que é Portugal no contexto europeu, nós somos uma economia média na Europa. E, portanto, desse ponto de vista, uma economia como a nossa e com a diversidade económica que tem, precisaria de olhar para a realidade económica de formas bastante mais diferenciadas e bastante mais open-minded. Relativamente à questão do índice de complexidade que o Miguel Henriques colocou, eu diria que responder como tu respondeste, ou como tu sugeriste, era provavelmente sermos demasiado exigentes em relação àquilo que se poderia ter pretendido do relatório Porter. O Porter veio cá, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, acabou por vir cá, e ele nem sequer sabia que eu vinha fazer, mas aquilo que ele acabou por vir cá fazer foi muito mais abanar algumas consciências e pôr, digamos assim, algum bom senso na história. Depois, evidentemente que nos trouxe uma metodologia de abordagem participativa, colaborativa, etc., e a chamada de atenção para alguns problemas, e o Joaquim Menezes evidenciou isso bem na parte que diz respeito à indústria dos moldes, em particular a forma como havia algum potencial em indústrias que estavam para além das indústrias ditas tradicionais. Mas aquilo que não foi feito nestes 35 anos depois de Porter, ou 33 anos depois de Porter, do meu ponto de vista, não pode ser sacado a ele. Acho que, apesar de tudo, ele desenvolveu uma metodologia, chamou a atenção para um determinado tipo de coisas, mas as políticas e a forma como os nossos agentes económicos, as nossas associações empresariais, os nossos intervenientes económicos foram agindo ao longo destes 30 anos, é que é a maior responsável por aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Portanto, eu desse ponto de vista não vejo que seja justo, digamos, fazer a ligação entre uma coisa e outra. Eu acho que o Porter nos deu algumas bases para, inclusive, aquela ideia de partirmos da base de produtos, e que no índice de complexidade é muito clara. É a partir da base de produtos que nós vamos fazendo o upgrading e que vamos fazendo a melhoria dos nossos processos produtivos e da nossa gama de produtos. Ele, desse ponto de vista, deixou-nos algumas chamadas de atenção que nós não conseguimos trabalhar suficientemente. Em relação à pergunta do nosso colega do ISEG, Jorge Gomes, eu acho que Portugal é. Eu acho que não sou capaz de responder se Portugal é um país fraco, cheio de gente forte, ou se é um país forte, cheio de gente fraca. Porque eu acho que Portugal é um país relativamente fraco, cheio de gente forte, se estivermos a falar da capacidade de aprendizagem, da capacidade de estar de estar na vida daquilo que é a nossa população, a nossa massa anónima. Mas eu acho que somos um país hoje e 30 anos depois de Porter ainda mais, muito fraco em termos de elites. As nossas elites caíram de uma forma
totalmente desproporcionada em relação ao que seria possível, e nós não temos hoje elites que sejam o exemplo, nem o exemplo ético, nem, sobretudo, também o exemplo daquilo que seria preciso que a nossa sociedade tivesse, que era alguém que nos ajudasse a indicar caminhos e que se despisse de algum interesse próprio. Vemos isso nos fundos comunitários. Cada vez que falamos de uma forma aberta com alguém sobre fundos comunitários, vem mais aí um pacote e cada um, por muito que seja na chalaça, isso não deixa de ter o seu significado. Cada um pergunta, mas são quantos mil milhões? Se eu dividir por 10 milhões, dá não sei quanto a cada um. A minha parte, onde é que está a minha parte, não é? Essa minha parte é a não percepção de que o acesso aos fundos comunitários, e quem diz o acesso aos fundos comunitários poderia dizer muitas outras coisas mais, poderíamos falar da fiscalidade e de outras coisas mais, mas que o acesso aos fundos comunitários em concreto é uma decorrência do contributo social e económico que cada um presta. A Iberomoldes é uma empresa que desempenha um papel social e económico importante para Portugal e, portanto, é uma empresa qualificável para efeitos de acesso a fundos comunitários. O Joaquim Menezes, enquanto cidadão português, só por si não é. Não é? Ele é enquanto seja o protagonista de uma atividade que acrescenta valor. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista, apetece-me quase responder dizendo, eu acho que nós não somos um país nem fraco nem forte, enfim, somos um país intermédio, mas somos um país de gente forte, mas que está perdida pela falta de capacidade de liderança e de capacidade de orientação daqueles de quem se esperaria muito mais. Mas deixo agora o resto das respostas Olha aqui, Menezes. Sim, senhor. Joaquim, passamos para si agora. Bom, eu iria repetir muito o que foi dito, só queria deixar aqui um esclarecimento que, infelizmente, a indústria de moldes não fatura, não exporta, não produz valores que possam estar na cabeça da professora, não é? Portanto, ao nível do que está à volta do cluster, sim, a indústria de componentes, não é? Em que a exportação em 2023 foi da ordem dos 12.400 milhões de euros, mas a indústria de moldes propriamente dita, digamos, com uma produção em 23 de 890 milhões de euros, exportou 757. E, portanto, essa parte é que conta. Nós somos uma empresa, somos uma indústria que é preenchida por pequenas microempresas, não é? A maior empresa, como todos devem saber, é a Simoldes, que tem, país, não sei exatamente, mas devem dar pelas 600 pessoas. Nós estamos naquele intermédio, com 400, na parte dos moldes, e entretanto, há a parte mais importante e relevante, seja da Simoldes, seja nossa, que é preenchida pela área do produto propriamente dito que nós fazemos para a indústria automóvel. E aí sim, nós temos digamos, uma faturação totalmente distinta. No caso da maioria da indústria de moldes, são empresas que andam pelos 10 colaboradores até cerca de 45. Portanto, em que a média aritmética da indústria anda, como sempre, nos 21 colaboradores por empresa, ou seja, nós somos micro e média empresa, não é? E é nessa base que nós temos que concorrer com, enfim, as empresas melhores do mundo, não é? Porque essas pequenas empresas, elas próprias, têm que concorrer com eles. E essa parte é a parte, digamos, que nos diferencia. Quando falamos em sofisticação e complexidade, ao nível daquilo que produzimos, nós não temos dúvidas nem vergonha de nos colocarmos ao lado
das melhores empresas mundiais e, portanto, e somos referência. Eles próprios vêm ter connosco e querem aprender connosco. E quando eu digo isso, digo particularmente, digamos, aqueles que mais sombra fazem na Europa, que são os chineses e os asiáticos em geral. Não é? E há boas empresas lá, como há cá. Bem, sim, senhor. Vamos passar a uma segunda ronda. Temos aqui também connosco a Ana Paula Roque, que é uma conhecida gestora de um grupo também empresarial ligado à indústria. Ana Paula, quer fazer algum comentário, alguma questão? A algum dos oradores? Não sei se está a ouvir, Ana Paula. Alô? Sim, sim, agora estamos a ouvir. Sim, sim, sim. Obrigada, Jaime, mas hoje não tenho nenhuma intervenção especial, tenho estado a ouvir com atenção, Muito bem, sim, senhor. mas nada em Então passamos particular. ao Cá está Vasco, que gosta sempre de fazer um pequeno comentário e acho que nós também gostamos muito de ouvir. Caso, por favor. Eu não gosto, o Jaime é que me manda sempre fazer Não perguntas. gosto, como é evidente. Então, temos que ouvir as pessoas de qualidade também, como é evidente. Muito bem. Eu aproveitarmos que estamos entre amigos, vou fazer aqui um comentário e uma questão mais provocatória para o Freire, sobretudo, que é o seguinte. Primeiro, eu concordo largamente com aquilo que ele disse, e julgo que a maior parte das pessoas, não só dos presentes, provavelmente, e não só dos presentes, concordará. Ou seja, é preciso mais, precisamos de reindustrializar, precisamos de empresas mais produtivas, mais sofisticadas, mais complexas, não é? A propósito, não sei se têm noção qual é o setor que Harvard, lá aquele indicador de Harvard, qual é o setor que surge com menos complexidade de todos, com um índice de complexidade mais baixo, pelo menos para o caso português, que é o turismo. E, portanto, mas toda a gente acha que nós devemos ter, também concordará, ao mesmo tempo que acham que devemos ter mais indústria, também devemos ter mais turistas, etc. E aqui é que está a questão. Primeiro, havendo, acho que é um vasto consenso sobre algumas grandes questões, também toda a gente concorda que é preciso desenvolver mais o interior e que esta assimetria de desenvolvimento é muito prejudicial ao país. Agora, primeiro, todos os incentivos políticos estão alinhados no sentido de quê? De ter empresas mais pequenas, portanto, de privilegiar as pequenas empresas, de privilegiar os setores não transacionáveis da economia e não dos transacionáveis, de privilegiar o litoral e não o interior. Portanto, ou seja, enquanto todos concordam com aqueles grandes objetivos, todas as políticas, com quem também muita gente concorda, eu não concordo, mas muita gente concorda, estão alinhadas exatamente criando incentivos em sentido contrário. Não vale a pena, se quiserem, depois desenvolvo isto, mas é assim. E ao mesmo tempo também que há consenso vasto sobre estas grandes questões, também há um consenso extraordinário, que eu sou uma exceção também, já digo, sobre algumas chamadas grandes prioridades nacionais. Por exemplo, a grande prioridade de um aeroporto, grandioso, tanto quanto maior, e tanto maior quanto possível, estando nós a perder um bocadinho a noção que há uma restrição financeira e que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, não é? E que o país não tem recursos ilimitados. Um aeroporto que exigirá novas acessibilidades, tudo isso, com uma perspectiva de crescimento do turismo que é incomportável para a dimensão do país, ou seja, o país não pode comportar, não pode receber bem e com qualidade a quantidade de turistas que estão nas projeções que foram feitas para o chamado novo aeroporto de Lisboa, mais uma vez, e na margem sul, como diz o Freire. Ao mesmo tempo que falamos nos transacionáveis, portanto, para além desta questão, também se tornou corrente dizer que é preciso construir muito mais casas, e mais uma vez, digo, não é preciso, nós temos, somos dos países da Europa com maior excesso de casas relativamente ao número de agregados familiares, alojamentos relativamente ao número de agregados familiares.
Estão muitas no mercado. Não estão, muitas delas não estão no mercado, não estão utilizáveis e é preciso perceber porquê. Sabe porquê? Algumas precisam ser recuperadas, outras precisam de ser arrendadas. Portanto, mas tudo isto, como veem, todas estas prioridades, aeroporto, TGV já agora também, mais construção de habitação, tudo isto não é dirigido para o aeroporto, tem turismo, que é transacionável, Certo. é aquele problema do grau de complexidade. Portanto, todos os incentivos de política e todas as grandes prioridades que estão a ser definidas são um bocadinho ao contrário daquilo que o Freire apontou muito bem, que deviam ser as nossas prioridades. E, portanto, face a isto, e como o Alberto Castro também referiu, quer dizer, falta-nos pensar um bocadinho de forma diferente, mas vejo com muita dificuldade a introdução desta discussão em termos diferentes daqueles que têm havido, porque somos muito atraídos pela discussão do dia-a-dia, das medidas, andamos muito distraídos a discutir medidas em vez de discutir políticas. Muito bem. Temos aqui também a Maria Teresa Golão, que é uma pessoa que tem uma grande experiência em Bruxelas e também lida muito com estes temas que têm a ver com a gestão do ponto de vista das políticas europeias na área industrial. Maria Teresa, quer colocar alguma questão a algum dos oradores? Muito obrigada, gostei, foi muito interessante este debate. É um debate, aliás, que rareia na agenda política. Eu só gostaria de perceber qual é que é a percepção que têm sobre este debate que agora temos em torno das questões de reindustrialização da Europa, o relatório do ETA e do Draghi sobre o mercado interno e sobre concorrência, e qual é que entendem que efeito é que isto pode ter neste tema. Obrigada. Doutor Carlos Costa também está aqui connosco, não sei se quer fazer alguma questão, comentário, agradecer, obviamente, alguma brevidade, dado Sim. tanto que estamos na fase final. Já eu vou. Só um segundo. Muito bem. Mas agradecer alguma brevidade, está bem? Porque vai ver se ainda conseguimos. Sim. Para isso já vamos ouvir no dia 14 de fevereiro. Estamos. Muito bem. Eu limitar-me apenas a um ponto, que é o seguinte, que é o de referir o caso exemplar do setor dos moldes a 3 títulos. Primeiro, qualquer setor é composto de empresas e as empresas são depósitos de conhecimento tácito, de conhecimento codificado e de capital social, que é, obviamente, a expressão da organização, das rotinas, dos próprios layouts. Eu lembro-me do Paul Romer mencionar que o layout em si é uma originalidade e há muitas formas de organizar uma empresa. Quando se encara qualquer processo de metamorfose de um tecido económico, temos que começar por partir das unidades empresariais existentes, do capital social aí instalado, do conhecimento tácito aí instalado e da capacidade de absorção de conhecimento. O que interessa no caso do setor dos moldes é que ele é o caso exemplar do movimento de metamorfose e translação, passando de uma área para outra e incorporando conhecimento. O segundo elemento que eu gostaria de salientar é que é o momento em que ocorre. Tivesse o setor dos moldes e tivesse Aníbal Abrantes estado a dormir naquele tempo, provavelmente teríamos perdido o comboio do acompanhamento da tecnologia, porque nós entramos na tecnologia quando ela estava num estado ainda inicial. Obviamente só fomos apanhar o comboio do CAD-CAM e companhia, porque já tínhamos feito uma grande parte do percurso. O que me leva a uma questão fundamental, que é esta: nós jamais podemos desvalorizar os agentes do sistema produtivo, sejam eles trabalhadores, sejam eles gestores, sejam eles empresários. A única coisa que se coloca é de saber se eles estão do lado da regeneração ou estão do lado eu diria, do estacionamento. E o problema que se passa em Portugal é que privilegia-se aqueles que estacionam
e esquece, em grande medida, a regeneração do tecido produtivo. E se há exemplo que resulta do setor dos moldes, é esse. E gostaria, além disso, chamar a atenção para um ponto, que é a grande mensagem que resulta do relatório Porter, é que a metamorfose de um tecido económico faz-se a partir do tecido económico existente. E a identificação dos clusters não se faz em abstrato, faz-se a partir da realidade existente e pensando que o conhecimento tácito, o conhecimento codificado e o capital social lá instalado pode ser redirigido e reaproveitado no sentido de dar um salto no salto do tecido produtivo. Essa é a grande lição que resulta do setor dos moldes. O setor de calçado é completamente diferente porque não há uma translação de setor, não se passa de um tipo de mercado para outro tipo de mercado. Mas a verdade é que, quer num caso, quer noutro, a resposta que tivemos foi a resposta do setor já existente. O que significa que a primeira coisa que é preciso acentuar é que uma política industrial baseia-se no diálogo com o sistema produtivo existente e baseia-se em incentivos corretos, assentes não na manutenção do que existe, mas na transformação do que existe. E o grande elogio que se pode fazer ao setor dos moldes é que ele fez tudo isto, eu diria, ao arrepio das políticas públicas, o que é notável, porque de facto foram eles que fizeram os seus engenheiros de fábrica, não foi o Sistema Nacional de Inovação que os providenciou com esses engenheiros de fábrica. Mas, sobretudo, um elogio para o que fez o setor dos moldes, um elogio em particular para o que fez o engenheiro Joaquim Menezes. Temos todos uma grande dívida para com ele e, obviamente, a minha concordância com o que disse o professor Freire de Sousa, que é oportuno, e a grande questão que só coloca neste país é saber onde é que estão os agentes de transformação e onde é que estão os obstáculos a essa transformação. Muito bem. O Dr. Carlos Costa vai nos brindar com uma sessão final no dia 17 de junho e sei que vai falar sobre isso e, portanto, teremos, obviamente, oportunidade de ter uma grande discussão sobre isso. Portanto, eu agora passava realmente a encerrar, até porque já estamos bastante adiantados, como é normal nestas sessões, e agora fazia ao contrário. Passava hoje a Joaquim Menezes, até porque foi interpelado agora pelo Dr. Carlos Costa e, portanto, quererá naturalmente também, penso eu, dar nota e comentário, e depois passamos ao professor Fernando Ferreira de Sousa, com quem encerramos a sessão. Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu só tenho uma nota que é relativamente nestas sessões, não é? Dizem-se e tratam-se assuntos muito sérios e muito de estratégia em geral para o país. E já a semana passada, na sessão que houve com o engenheiro Mira Amaral, ficou no ar essa questão que é todo este trabalho, que neste caso o Jaime está a realizar com as outras pessoas, os outros intervenientes, se alguém pode realmente aproveitar disto, se está perfeitamente por dentro. Quer dizer, porque isso é o que pode causar, pelo menos a mim, não é? Eu sou do fazer, como diz o outro, não é? E gosto de pôr as mãos na massa e transformar as ideias em coisas palpáveis, não é? E portanto, acho que muito dos obstáculos derivam da forma como o país está organizado e dos protagonistas políticos. Sobre isso não tenho qualquer dúvida, não é? E, portanto, precisamos de encontrar aqui um fórum qualquer que consiga catapultar as ideias que estão aqui discutidas para quem as pode realizar. Doutor Camilo, dá nota de que está suposto, depois destas quase 10 sessões que vamos ter, haver depois um pequeno documento de síntese disto e depois eventualmente será apresentado publicamente. Ainda estou a pensar nisso. Depois falarei convosco sobre isso, está bem? Como te gosto. Bom, ok. Fernando, para acabar. Obrigado, eu como te gosto. Bom, eu terminava respondendo às três intervenções no seguinte sentido. Eu conheço o Carlos Tavares
não vou dizer há quantos anos, mas há mais de 50, porque nós entramos juntos na Faculdade de Economia, somos colegas de curso. Eu acho que sou mais velho que ele é mais velho que eu, cinco dias. Exatamente. E nós, ao longo da vida, cruzamos em muitas coisas e em muitos lados, e estivemos muitas vezes de acordo, algumas vezes em desacordo, etc. Mas dificilmente eu encontrei um momento de síntese em que eu esteja 100% de acordo com o que ele disse. Portanto, ele começou por dizer que ia fazer uma intervenção algo provocatória, mas aquilo que ele disse, e eu recapitulo telegraficamente, a questão da complexidade e do turismo, a questão do interior, a questão dos incentivos de política e das prioridades estarem alinhadas com lógicas perversas, digamos assim, que vão ao arrepio desse, desse, dessa, desse objetivo de maior sofisticação e maior complexidade. E alguns exemplos, em particular o exemplo do aeroporto, acho que o exemplo do aeroporto é crucial, pelas razões que tu disseste, mas também porque eu não tenho, não sendo especialista, eu não tenho nada a certeza que nós precisemos daquele aeroporto para as próximas décadas, não é? Não Eu tenho nada a também. certeza disso. E o que é facto é que a lógica política é, por um lado, afrontativa. Chega-se e muda-se. Mas há coisas que continuam sempre. Independentemente de virem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E, portanto, eu sobre isso estou 100% de acordo e acho que foram um bom conjunto de tópicos que talvez não tenham esgotado tudo aquilo que eu disse, mas que apontam muito para algumas das coisas que eu quis aqui chamar a atenção. Relativamente à. Fernando, já agora convergimos finalmente mais numa coisa, pá, que é na Então. administração do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Apesar de eu ser do Benfica. Embora tu sejas um portista Não, só por simpatia. Sou um portuense. Sim, mas como portuense, está bem. Há colega que não conheço, Maria Teresa Golão, não lhe vou responder, senão dizendo o seguinte, que vai bater ao mesmo outra vez, que é os relatórios do Draghi, que ainda não é conhecido, mas são conhecidos alguns dos seus guidelines, como o relatório do Letta, são relatórios muito importantes para se discutir a Europa, mas são relatórios que passam totalmente à margem e totalmente ao lado daquilo que se passa em Portugal. Em Portugal ninguém discute nada disso na esfera académica, na esfera política, na esfera das entidades socialmente interventivas e, evidentemente, que se eles estão a discutir o futuro da Europa numa perspectiva da Europa, do seu mainstream, evidentemente que nós vamos apanhar mais à frente o comboio, fazendo um bocadinho como apanhamos o comboio da transformação digital e da transformação verde, que são chavões. Como no passado era a terceira revolução industrial, como noutros passados eram outras coisas, os palavrões, passa a expressão, vão se sucedendo e nós vamos aderindo aos palavrões sem sabermos muito bem o que é que estamos a fazer com isso. Mas, naturalmente, que nem o Draghi nem o Letta têm culpa nenhuma disso e acho que vale muito a pena passarmos os olhos sobre algumas das coisas que eles dizem e valeria muito a pena que nós um dia pudéssemos ter aqui, eventualmente, uma discussão estruturada por alguém que os conhecesse bem ou pelos próprios. É uma belíssima ideia, vamos tentar isso, acho que sim. Ou pelo menos o Letta, de certeza que era aberto a vir fazer-nos aqui uma apresentação, seria relativamente fácil conseguirmos isso. Por último, relativamente ao Carlos Costa, embora ele se tenha referido à indústria dos moldes, e eu, segundo o que ele disse no que diz respeito à indústria dos moldes, no que diz respeito ao mérito dos agentes económicos do setor, sejam empresariais, sejam associativos, que de alguma maneira produziram o resultado do setor dos moldes que nós hoje conhecemos, e portanto, segundo isso, acho que houve duas coisas que ele disse que são têm também a minha total concordância e que de alguma maneira também sintetizam algumas das preocupações que eu quis trazer-vos. A primeira foi quando ele disse que o principal resultado da vinda do Porter a Portugal foi deixar claro que a metamorfose de um tecido económico se faz a partir da realidade existente
eu também tinha dito mais ou menos isso. Na complexidade, o mapa de produtos e o mapa das sofisticações dos produtos e dos produtos próximos, etc. Quem conhece a metodologia do Growth Lab percebe mais ou menos o que eu estou a dizer, mas é também essa a mensagem. A mensagem é um tecido económico não nasce do vago, de uma vontade política ou de uma vontade qualquer mais ou menos divina, é qualquer coisa que só pode nascer a partir da realidade existente. A segunda e última coisa que eu acho que ele disse que é muito importante, para além de outras que disse, mas que acho que vale a pena deixar talvez como final desta sessão, é onde estão os agentes de transformação. Onde estão os agentes de transformação? E isso liga-se, do meu ponto de vista também, muito significativamente com esta ideia de que o Joaquim Menezes também a certa altura referiu na intervenção anterior, que é até que ponto é que é possível nós, não digo nós, estes só que estão aqui, mas nós, no sentido amplo da palavra, em que medida é que nós somos capazes de induzir na sociedade portuguesa mecanismos de discussão que suscitem a preocupação do estudo das questões que verdadeiramente relevam para a nossa transformação social, económica, etc. E isso é muito incompatível, naturalmente, com agendas políticas ultraconjunturais, agendas mediáticas ultra-imediatistas, e temos um pouco a obrigação, eventualmente, de podermos tentar induzir aí algum diferente de modo de estar, porque nós precisamos de agentes de transformação, e se não houver agentes de transformação, nós vamos continuar nesta lógica de que se nós não nos desenvolvermos, a Europa há de se lembrar de nós e há de nos dar mais um ciclo de programação de fundos comunitários. Muito bem, e terminamos em beleza. Fernando e Joaquim Menezes, muito obrigado pelas vossas excelentes intervenções. Acho que foi uma sessão, mais uma vez, dinâmica, podíamos ficar aqui a noite toda. Continuamos nestas questões e depois haveremos de ver a melhor forma de organizar as conclusões destas 10 sessões do relatório Porter. Continuação de uma boa semana para todos e muito obrigado, está bem? Uma boa semana. Obrigado.